Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir essa aula, mas nós hoje vamos trabalhar com o material que vocês receberam anteriormente de inquérito policial. Vamos falar sobre esse tema inquérito policial através das questões. E aí, tendo dúvida no decorrente, vai tirando, tá? Vamos lá. Inquérito policial, já está aí na telinha para vocês. Questão 1. Na condução do inquérito, o delegado de polícia, sempre pautando suas ações pela legalidade, também se sujeita ao princípio da discricionariedade, que possui como característica possibilitar ao delegado de polícia a instauração do inquérito mediante critério de conveniência e oportunidade. Então, vamos analisar. Na condução do inquérito, o delegado, sempre pautando suas ações pela legalidade, também se sujeita ao princípio da discricionariedade, que possui como característica possibilitar ao delegado. Bom, o inquérito policial, ele é discricionário? Sim. O inquérito policial ele é discricionário porque o legislador ele traz o procedimento do inquérito no artigo 6º do CPP. E o delegado de polícia ele vai atuar nos termos do artigo 6º de acordo com a oportunidade de conveniência. Como assim? O artigo 6º ele vai dizer para a gente que é atribuição do delegado, logo que toma conhecimento do crime, praticar os seguintes atos. Vejamos aqui o que diz o artigo 6º do Código de Processo Penal, que tem aí 10 incisos, e em cada inciso uma atribuição do delegado de polícia. O legislador vai dizer aqui, ó, de forma expressa, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local providenciando que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Apreender objetos que guardam relação com o fato após liberados pelos peritos. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, ouvir o ofendido. Aqui, ó, o legislador já vai dizer, vai ouvir o ofendido? Vai, quando for possível, nos termos do artigo 201 do CPP. Ok? Vai ouvir o indiciado, ou seja, vai ouvir o investigado, com observância no que for aplicado, disposto no capítulo 3 do título 7 deste Código, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Veja bem, é para ouvir o indiciado de acordo com os artigos 185 ao 196 do CPP, ok? Quando ele fala aí, artigos 185... 196 do CPP, porque é o capítulo do inquérito, é o capítulo do interrogatório no processo penal. Vai proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas, vai proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e às acariações, lá nos termos dos artigos 226 ao 230 do CPP, vai determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Exame de corpo de delito e qualquer outra perícia, lá do artigo 158 ao 184 do Código de Processo Penal. Vai ordenar a identificação criminal pelo processo datiloscópico, se for possível, fazer juntada aos autos de folhas de antecedente. Vai determinar a identificação criminal pelo processo datiloscópico ou fotográfica, aquela identificação pelas digitais do agente, nos termos do artigo 5º, inciso 58 da Constituição,
combinado com o artigo 3º da Lei 12.037 de 2009, tá? Que vai proceder à identificação criminal. O legislador vai dizer para a gente, o civilmente identificado não será identificado criminalmente, salvo nos casos em que a lei dispuser. Então, se o agente não se identificou civilmente, será identificado criminalmente, tá? Vai averiguar a vida pregressa do indiciado. Por que vai averiguar a vida pregressa? Sobre o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude, estado de ânimo, antes e depois do crime, durante ele, quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de seu temperamento e caráter. Gente, por que é averiguada a vida pregressa? Porque a vida do investigado anterior à ocorrência do crime, ela é de extrema relevância, porque pelo histórico da pessoa, você consegue, muitas das vezes, a autoridade policial consegue, muitas das vezes, entender a situação do crime. A pessoa já tem um histórico de ser uma pessoa violenta, já tem um histórico de ser uma pessoa psicopata, já tem um histórico de ser uma pessoa aliada ao crime. Então, você vai ver que agora é muito provável que tenha sido essa pessoa autora do crime, considerando o quê? O seu histórico, tá? Então, isso tudo é analisado pela autoridade policial. E vai colher as informações sobre a existência de filhos, as respectivas idades, se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável. Por quê? Porque a gente sabe que hoje é possível, na forma do artigo 318, inciso 5, inciso 6 do CPP, admitir-se a prisão domiciliar quando se tratar de mulher a responsável pelo filho menor de 12 anos ou pessoa com deficiência. E também quando se verificar a situação de homem, quando ele for o único responsável pela pessoa, filho menor de 12 anos, tá claro? Então, aqui está o procedimento. Esse procedimento do inquérito, esse procedimento que está aqui, ele tem a característica de ser discricionário. Por que ele tem a característica de ser discricionário? Porque o delegado ele vai praticar cada uma dessas atribuições aqui previstas de acordo com a oportunidade de conveniência. Você acha que em todos os casos que houver um crime, o delegado ele vai dirigir-se ao local? Vai providenciar que não se altere o estado de conservação até a chegada dos peritos? Não, gente. Ele vai fazer isso quando? Ele vai fazer isso quando aquilo for inerente ao caso, quando aquilo for necessário para o caso. Nem todas as infrações penais, quando ocorrem, geram a necessidade de ir ao local, de providenciar para que não haja alteração no estado de conservação das coisas. Nem toda investigação, quando ocorre, exige isso. Então, o delegado vai fazer cada um desses atos de acordo com a oportunidade de conveniência. Agora, ele vai instaurar o inquérito de acordo com a necessidade e conveniência? Não. O delegado ele vai instaurar o inquérito sempre que ele tomar conhecimento da notícia do crime. Ele tomou conhecimento da notícia do crime, é a obrigação primordial dele apurar o quê? A autoria e a materialidade. Então, quando o delegado tomar conhecimento da notícia do crime, ele não vai agir de acordo com a oportunidade de conveniência. Se tiverem elementos para instaurar o inquérito, ele é obrigado a agir. Então, quando a autoridade policial tomar conhecimento da notícia do crime, o delegado de polícia vai instaurar o inquérito policial para apurar indícios de autoria e prova da materialidade da infração penal, ok? Essa é a atribuição dele na condição de delegado. Então, não é discricionária essa sua atuação. Se o crime por ele apurado for um crime de ação penal pública incondicionada, ele pode, inclusive, agir de ofício, baixando uma portaria. Se o crime for de ação pública incondicionada, ele vai agir de ofício, baixando uma portaria. Ele também vai poder instaurar o inquérito policial mediante requisição
do juiz ou do MP, ou mesmo a requerimento do ofendido ou de quem tem qualidade para representá-lo, em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada. Havendo requerimento do ofendido, esse requerimento conterá, veja, sempre que possível, a narração do fato e as suas circunstâncias, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção de presunção dele ser o autor da infração e os motivos que impossibilitam de o fazer, a nomeação das testemunhas e indicação da profissão. Então, olha só, você tomou conhecimento de um crime ou acredita que esse crime tem ocorrido. Você vai noticiar o fato, a autoridade já vai dizer para a autoridade quem é a pessoa de quem você suspeita e quais são os motivos, as razões de convicção ou de presunção que faz você acreditar que a pessoa está morta, ou que a pessoa foi assaltada, ou que a pessoa foi extorquida, ou que a pessoa foi ameaçada. Então, por exemplo, você tem um familiar que foi morto, uma pessoa idosa que foi morta. E aí, então, há lá no óbito dizendo que morreu de infarto, mas você desconfia que a pessoa foi envenenada, por exemplo. Então, você vai à delegacia, você vai noticiar, vai dizer de quem você suspeita, quais as razões de convicção ou de presunção de que tenha ocorrido o crime e qual a razão de convicção e presunção de que você tem de que tal ou determinada pessoa é o autor do crime. Então, sempre que possível, essas narrativas serão feitas do requerimento, ok? Aliás, agora, também é possível que, se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, o delegado de polícia ele instaure o inquérito através da VPI. Quando há uma delatio crimes, que é uma notícia crime dada por terceiros, né? Quando terceiros dão uma notícia crime, e o crime é de ação penal pública incondicionada, aí o delegado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º, ele vai instaurar uma VPI, que é uma verificação de procedência da informação. Se a informação for procedente, aí ele instaura o inquérito policial. Então, o artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai dizer: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente, por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar um inquérito. Ou seja, faz a VPI. Fazendo a VPI, verificou que a informação é precedente, tomou conhecimento através de qualquer do povo, a gente chama de delatio crimes. A delatio crimes nada mais é do que uma notícia crime dada por terceiros, ou seja, por qualquer pessoa do povo. Aí, sendo o crime de ação penal pública incondicionada, o delegado instaura a verificação de procedência dessa informação e instaura o inquérito, ok? Se a informação for procedente, tá? E aí, aqui, ó, detalhe, já vou até aproveitar o momento, detalhe, a notícia crime anônima, em se tratando de notícia crime anônima, por si só, não autoriza a instauração do inquérito policial, mas da VPI, verificação de procedência das informações, aqui prevista no artigo 5º, parágrafo 3º, tá? Então, notícia crime anônima, por si só, não autoriza a instauração do inquérito, apenas da VPI. Ainda será possível instaurar o inquérito mediante representação do ofendido, de quem tem a qualidade para representá-lo, quando o crime for de ação penal pública condicionada à representação, tá? E se o crime for de ação penal de iniciativa privada, o delegado somente poderá instaurar inquérito se houver requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Então, em se tratando de ação penal de iniciativa privada, somente por requerimento. E nós ainda temos, todos sabemos, a ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, né? Ação penal pública condicionada. Aí, só com a requisição do ministro da Justiça que o delegado vai poder instaurar o inquérito. Bom, noticiou-se o crime e o delegado entendeu que não tem elementos para instaurar o inquérito, ele vai indeferir. Mas isso quer dizer oportunidade de conveniência? Não.
Se os elementos estiverem presentes, aí o delegado é obrigado a instaurar. Não há uma discricionariedade. Estão presentes elementos, o delegado instaura. Não estão presentes, o delegado não instaura. Ok? Então, quando a gente fala aqui que o delegado vai poder indeferir a instauração do inquérito, ele vai indeferir quando qualquer pessoa do povo ou o ofendido noticiar fato infundado ou que não seja infração penal. Então, não é uma questão de discricionariedade, não é discricionário. O que eu quero dizer com isso? Se qualquer pessoa do povo ou o próprio ofendido noticiar um fato para a autoridade policial, ela pode indeferir a instauração do inquérito, mas não por discricionariedade. Ela pode indeferir a instauração do inquérito porque não estão presentes os elementos para instaurá-lo. Agora, não é discricionário. Se estiverem presentes uma notícia crime, se o fato for fundado, ele tem que instaurar. Tá ok? Dessa decisão do delegado que indefere a instauração do inquérito, cabe recurso administrativo ao chefe de polícia, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 5º. Ok? Então, analisado tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, vamos à resposta da questão número 1, que era em razão dela que a gente estava aqui trabalhando. Então, na condução do inquérito, o delegado de polícia, sempre pautando suas ações pela legalidade, também se sujeita ao princípio da discricionariedade, que possui como característica possibilitar ao delegado de polícia o quê? A instauração do inquérito mediante critérios de conveniência e oportunidade. Errada. Errada, pois não é discricionária a atribuição de instaurar inquérito policial para apurar indícios de autoria e prova da infração penal. Artigo 4º, combinado com o 5º do CPP. A definição do rumo das investigações. Ora, também se sujeita ao princípio da discricionariedade, que possui como característica possibilidade ao delegado definir o rumo das investigações. Essa definição do rumo das investigações não vai estar no campo da discricionariedade, porque o legislador ele vai trazer a situação concreta se o delegado ele precisa ou não produzir, ir ao local. Então, o legislador vai dizer, tomou conhecimento do fato, o que o delegado vai ter que fazer? O delegado vai ter que, no caso concreto, se o crime deixou vestígio, ele terá que ir ao local. Então, ele vai ao local não é porque ele quer ir, não é por conta disso. Ele vai ao local porque ele está obrigado a ir na hipótese do crime ter deixado o quê? Vestígios. Se o crime deixou vestígios, a autoridade policial ela não vai ter outra alternativa senão ir ao local, tá? Então, é uma obrigação dele ir ao local. Assim como, se o crime deixou vestígios, ele vai ao local para quê? Para providenciar que não haja alteração no estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Então, eu vou decidir se eu vou ao local ou não. Não, o delegado não vai decidir se ele vai ao local ou não. Se o crime tiver deixado vestígios, a obrigação dele é ir até o local e providenciar. Agora, ele vai, de acordo com o caso concreto, verificar se é ou não a hipótese de comparecer ao local, de definir o rumo dessas investigações. Então, a letra B está correta.
O artigo 6º do CPP vai dizer isso para a gente. Crime deixou vestígio, o delegado é obrigado a ir. Agora, o crime não deixou vestígio, não tem perícia a ser feita, ele vai ver qual é o rumo da investigação. Quem vai definir se segue esse caminho, se segue aquele, claro, cuidado para não confundir discricionariedade com arbitrariedade, tá? A arbitrariedade é agir contrário à lei. A discricionariedade é agir em conformidade com a lei, de acordo com a oportunidade de conveniência. Então, de acordo com o artigo 6º, tem-se o procedimento do inquérito policial e o delegado de polícia adotará aquele que for o adequado à apuração do fato concreto. Então, a depender do caso concreto, ele vai ao local, ele vai ouvir testemunhas, ele vai determinar a perícia. Então, nem sempre é tudo igual, vai sempre depender de quê? Das circunstâncias, tá? Então, a letra B é a nossa alternativa correta. Letra C. A substituição do inquérito pela possibilidade de lavrar tempo circunstanciado. Isso não é discricionário. Errado. O delegado de polícia vai lavrar termo circunstanciado de ocorrência nas infrações penais de menor potencial ofensivo, segundo determina o artigo 69 da Lei 9.099 de 95, ok? A cautela e prudência na condução das diligências de investigação. Ora, cautela e prudência na condução das investigações, das diligências, não é uma situação de discricionariedade, é efetivamente um procedimento que deve ser adotado pela autoridade. Ele tem sempre que ser cauteloso, ele tem sempre que ser prudente. Aliás, a polícia ela tem sempre que ser cautelosa e prudente na apuração do fato, não só pela finalidade primária, que é apurar autoria e materialidade, mas porque também é atribuição da autoridade tratar o investigado, tratar a vítima com prudência e com cautela, pois não se tem, durante o inquérito policial, ainda uma certeza absoluta do que realmente aconteceu. A gente vai ter elementos informativos. Então, a cautela e a prudência, ela tem que estar sempre presente em todos os atos de investigação, tá? Então, aqui não há discricionariedade, essa é uma regra de comportamento. De regra de comportamento. O arquivamento do inquérito. Errada, pois o inquérito policial nunca será arquivado pelo delegado de polícia, conforme prevê o artigo 28, combinado com 17 do CPP. Então, gabarito para a gente aí, letra B, ok? Letra B é o nosso gabarito. Vamos para a questão 2. A respeito do inquérito, assinale a opção correta. Letra A. Em regra, a apreensão dos objetos na fase inquisitorial não depende de autorização judicial. Perfeito, gente, em regra é isso mesmo. Correta. Em regra, o delegado de polícia apreenderá os objetos que forem encontrados no local do crime ou com o agente. Somente necessitará
de autorização judicial quando houver necessidade de proceder a uma busca e apreensão domiciliar. Artigo 6º, inciso 2, combinado com 240, 241 do CPP. Olha só, delegado de polícia chegou ao local do crime, apreende tudo que guardar relação com o fato, ou a pessoa foi encontrada em flagrante, a autoridade policial vai apreender tudo que com ela estiver. Agora, depois de uma investigação iniciada, houve a necessidade de ir ao domicílio da pessoa para poder proceder a uma busca e apreensão domiciliar. Aí essa busca e apreensão, ela dependerá de ordem judicial, que é o mandado de busca e apreensão, ok? A não conclusão do inquérito... olha só. Quando houver a necessidade de se proceder a uma busca e apreensão domiciliar, lembrando, quando houver necessidade de se proceder a uma busca e apreensão domiciliar, a busca e apreensão domiciliar é só durante o dia, né? No período diurno. Então, cuidado aqui que para proceder à busca e apreensão domiciliar deve ser feito durante o dia, considera-se dia para efeito de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar o período das 5 às 21 horas, de acordo com artigo 22 da Lei 13.869 de 2019, combinado com artigo 5º, inciso 11 da Constituição, combinado com artigo 245 do CPP, tá? Então, dia para efeito de cumprimento de mandado de busca e apreensão é objetos que forem encontrados no local. De 5 às 21, tá? Então, essa daqui é a correta. B. A não conclusão do inquérito no prazo acarreta nulidade de procedimento. Errada. Acarreta mera irregularidade. Irregularidade se o indiciado estiver solto e, no caso de estar preso, também acarretará a soltura imediata. Diante de notícia de novas provas, a autoridade policial poderá desarquivar de ofício o inquérito policial já encerrado. Errada. Inquérito. A autoridade policial somente poderá desarquivar inquérito policial arquivado por falta de provas, ou seja, por falta de base para denúncia, nos termos do artigo 18 do CPP. Inquérito policial encerrado é inquérito concluído. Que é diferente de arquivado.
O inquérito policial é peça imprescindível ao oferecimento da denúncia. Errado. O inquérito policial e se encerra com o relatório final da autoridade. Ok. Qual é o erro? Errada, porque o inquérito policial é peça prescindível, já que tem a característica de ser um procedimento dispensável. Artigos 39, parágrafo 5º e 46, parágrafo 1º do CPP. Aplicam-se às autoridades policiais as mesmas regras de suspeição e impedimento concernentes aos magistrados. Errada. No que tange aos magistrados, quando presente a suspeição, o juiz deve declarar-se suspeito e, se não o fizer, as partes poderão recusá-lo, opondo a exceção de suspeição. No caso do delegado de polícia, a lei não autoriza que as partes oponham exceção de suspeição contra o mesmo. Ele deve declarar-se suspeito, mas se ele não se declarar, as partes não poderão opor exceção de suspeição contra delegado, é o que dispõe o artigo 107 do CPP. Não se poderá opor suspeição de exceção contra as partes. Agora, no caso de juiz, pode. É o que diz o artigo 254 do CPP. Okay? O motivo de suspeição do juiz é o mesmo motivo de suspeição do delegado, com a diferença de que o juiz ele deve declarar suspeito. Se ele não se declarar, as partes podem arguir suspeição. Ok? Agora, do delegado, as partes não podem arguir a suspeição dele. E isso é expresso no artigo 107 do CPP. Ok? Vamos lá. Questão 3. Maria foi vítima de estupro praticado por um desconhecido em um parque. Ao comparecer à delegacia, ela comunicou formalmente o ocorrido e submeteu-se a exame de corpo de delito, que comprovou a violência sexual. Em seguida, foi feito o retrato falado do estuprador. Apesar dos esforços da autoridade, o autor do crime somente foi identificado e reconhecido pela vítima 7 meses após a ocorrência do fato. Nessa situação hipotética, concluídas as investigações, o MP deve oferecer denúncia, visto que estão presentes as condições da ação. Correta essa daqui. Olha, o crime, correta a letra A, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, em que a vítima trata-se de ação pública incondicionada e estão presentes as condições da ação, que são
a legitimidade de parte e o interesse de agir. Sendo assim, o MP deverá oferecer a denúncia do Código Penal, combinado com 24 e 46 do CPP. Manifestar-se pelo arquivamento por falta de interesse de agir. Errada, porque há interesse de agir. Manifestar-se pelo arquivamento por falta de possibilidade jurídica do pedido. Há possibilidade jurídica do pedido, é só pedir a condenação do réu. Manifestar-se pelo arquivamento por falta de justa causa. Errado, porque existe indício de autoria e prova da materialidade. A justa causa, ela nada mais é que o indício de autoria e a prova da materialidade. Há indícios de autoria e prova da materialidade da infração penal. Oficiar a vítima para que ela informe se ainda tem interesse na propositura da ação. Não há necessidade, errada, não há necessidade, pois o crime não é de ação penal pública condicionada à representação. Isso é necessário quando a ação é pública condicionada à representação, e sim de ação penal pública incondicionada. Então, realmente, aí o gabarito é letra A. Quem marcou a letra A, acertou. Ok? Quem marcou a letra A, acertou. Questão 4. Foi encaminhada ao MP o inquérito policial que apurou a apropriação de R$1 milhão por funcionário público em razão do seu cargo. O parquê, o MP, então solicitou ao juiz o arquivamento do inquérito por ter constatado vício no procedimento investigatório. Apesar de entender que as provas constantes do inquérito eram boas, o juiz atendeu ao pleito do MP e homologou o arquivamento. Então, veja bem, o MP requereu o arquivamento, o juiz, considerando que tinha elementos para que o MP denunciasse, ele acolheu o pedido de arquivamento feito pelo MP. O Estado ficou inconformado com essa decisão. Considerando a situação hipotética, se ela é correta. Olha, eu nem preciso das alternativas para entender o seguinte. Se houve um pedido de arquivamento feito pelo MP e o juiz discordou desse arquivamento, o juiz deveria ter encaminhado os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E aí o Procurador-Geral de Justiça diria se concordaria ou não com aquele arquivamento. Se ele concordasse, voltaria para o juiz, o juiz arquivaria. Se ele discordasse, o próprio procurador ofereceria denúncia. Então, como é que funciona isso? Da seguinte forma, vou colocar aqui. Ó. MP requer, ele vai promover o arquivamento. Vai dizer o motivo, né? Aí o juiz, ele vai dizer se concorda ou não. O juiz pode concordar e o juiz pode discordar. Se o juiz concordar, ele dá uma decisão, dá um despacho, dizendo, arquive-se o inquérito. E o inquérito, então, estará arquivado. Ok? E se o juiz discordar? Se o juiz discordar, ele encaminha os autos ao Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral, ele vai dizer se concorda ou se discorda. Se o procurador concordar com o arquivamento, volta para o juiz, que não tem outra alternativa a não ser arquivar. Se o procurador discordar do arquivamento, aí a lei dá para ele duas alternativas. Se o procurador discordar. Se ele discordar,
ou ele mesmo denuncia, ou ele designa outro MP para denunciar. Ele vai oferecer denúncia, ou ele vai designar outro membro do MP para denunciar. Ok? Ou ele vai, se ele discordar, ele mesmo denuncia ou não. Agora, se o MP se manifestou pelo arquivamento, é porque ele não ficou inerte. Se o MP se manifestou pelo arquivamento, não houve inércia. Sendo assim, ninguém poderá agir. Nem a vítima, nem o Estado. O máximo que pode acontecer é ninguém poderá agir, pois só se admite a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública quando se verifica a inércia do Ministério Público. Artigo 29 do CPP. Ok? Então, o artigo 28 do CPP vai dizer para a gente que o MP vai requerer o arquivamento, vai promover o arquivamento perante o juiz. Se o juiz concordar, arquiva. Se o juiz discordar, ele encaminha ao Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça vai decidir se concorda. Se concordar, volta para o juiz que arquiva, ou se ele discorda, e se ele discordar, aí, então, ele mesmo oferece denúncia, ou ele designa outro membro do MP para denunciar. E se o MP se manifestou requerendo arquivamento, não houve inércia, então ninguém pode agir, nem mesmo o Estado inconformado, nem a vítima, nem ninguém. Ok? Bom, dito isto, vamos às respostas aqui. O juiz poderá rever seu ato desde que o Estado, na condição de vítima, requeira o desarquivamento do inquérito no prazo de 120 dias. Errada, pois a vítima, mesmo sendo o Estado, não pode requerer desarquivamento. Cabe ao Estado apresentar ação penal privada subsidiária da pública em razão da teratologia do requerimento ministerial homologado. Errado. Teratologia significa esse absurdo de requerimento, tá? O que é um absurdo? É uma decisão absurda. Então, errada, porque somente será possível ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública quando houver inércia do MP. E não houve inércia. Por que não houve inércia? Porque o MP se manifestou requerendo arquivamento. Inércia é quando ele não faz nada. Por se tratar de inquérito, o Estado, na condição de vítima, tem direito líquido e certo ao desarquivamento. Errada. Não há direito líquido e certo quanto ao desarquivamento. Inquérito policial arquivado somente será desarquivado quando surgirem novas provas e o motivo do arquivamento tiver sido falta de base para a denúncia, artigo 18 do CPP. Cabe ao magistrado fundamentar a discordância do arquivamento e remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que poderá oferecer denúncia. Perfeito. Essa é a correta. Quem marcou a D, acertou, não foi, Lucileia? Correta.
artigo 28 do CPP. O Estado pode impetrar mandado de segurança para impugnar a decisão judicial que acolheu o pedido do MP de arquivamento. Errado, não cabe mandado de segurança. Errado, não cabe mandado de segurança e, em regra, não cabe recurso da decisão que determina o arquivamento do inquérito policial. Errado. Correta aí, letra D. Quem marcou a D acertou. Ok? Vamos para a questão 5. Foi instaurado inquérito policial para apurar a suposta prática de crime de estelionato. Após 120 dias de investigação e adotadas todas as medidas disponíveis, a autoridade verifica a inexistência de justa causa para o oferecimento de denúncia, já que a autoria não foi identificada. Diante da constatação da autoridade policial, é correto afirmar. Então, olha só, foi instaurado inquérito para apurar crime de estelionato. Após 120 dias da investigação e adotar todas as medidas, a autoridade verifica a inexistência de justa causa para o oferecimento de denúncia, ou seja, inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade. Diante da constatação da autoridade, é correto afirmar. O promotor de justiça poderá promover pelo arquivamento do inquérito, que dependerá de homologação do magistrado, que, discordando, deve encaminhar os autos a outro promotor de justiça para imediato oferecimento de denúncia. Errado. Se o magistrado discordar, deve encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, encaminhar ao PGJ, nos termos do artigo 28 do CPP. Se o juiz discorda, ele encaminha ao Procurador-Geral. O promotor de justiça poderá arquivar diretamente o inquérito. Ainda não pode arquivar diretamente o inquérito. É a nova redação do artigo 28 do CPP, que, por enquanto, está suspensa, tá? Errada. Independentemente de homologação, diante da previsão constitucional de titularidade do MP. Errada. Essa é a nova redação do artigo 28 do CPP, que está suspensa por decisão do STF no dia 22 de janeiro de 2020. O promotor de justiça poderá promover pelo arquivamento do inquérito, devendo a questão ser submetida à homologação do magistrado, que, discordando, encaminhará os autos ao Procurador-Geral de Justiça para a decisão. Então, o promotor de justiça poderá promover pelo arquivamento do inquérito, devendo a questão submetida à homologação do magistrado, e, discordando, poderá encaminhar os autos ao Procurador-Geral. Essa é a correta. Artigo 28 do CPP. Da própria autoridade policial poderá arquivar o inquérito. A autoridade policial nunca poderá arquivar o inquérito. Você não precisa nem ler o restante da questão, porque o inquérito para o delegado de polícia é indisponível, artigo 17 do CPP. A própria autoridade poderá arquivar diretamente o inquérito. Errado, de novo, nem precisa ler o restante pelo mesmo motivo. Errada, artigo 17, veda a possibilidade do delegado arquivar inquérito. Então, a correta aí, letra C. Ok? Questão 6. Lauro figura como indiciado em inquérito em que se investiga a prática do crime de concussão. Intimado a comparecer à delegacia para prestar declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade policial, razão pela qual procura seu advogado e, com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro deverá esclarecer que a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua vontade. Perfeita a questão. Gente, a reprodução simulada, ela nada mais é que a reconstituição do fato criminoso.
Acontece que o nosso ordenamento jurídico, ele prevê o princípio do nemo tenetur degetere, que significa o quê? O investigado ou o acusado não tem obrigação de produzir provas contra si mesmo, tá? O investigado ou o réu, no curso do inquérito investigado, no curso do processo réu, não tem obrigação de se autoacusar, não tem obrigação de produzir provas contra si. Então, isso significa dizer que o investigado ou o réu, ele não tem a obrigação de, no curso da investigação ou no curso do processo, participar de qualquer ato de investigação que implique em prova contra ele. Então, ele é obrigado a participar da reprodução simulada? Não. Ele nem é obrigado a participar da reprodução simulada, assim como ele também não é obrigado a comparecer à reprodução simulada dos fatos. É necessário que você entenda o seguinte: quando a gente estuda o princípio da ampla defesa, a gente aprende que a ampla defesa ela vai se dividir em defesa técnica e em autodefesa. A defesa técnica, ela é irrenunciável. É o direito que o investigado ou acusado tem de ser assistido por um advogado. Na fase do inquérito não é obrigatória, mas na fase do processo é obrigatória, e essa defesa técnica é irrenunciável, porque o artigo 261 do CPP, ele vai dizer para a gente que nenhum acusado, ainda que foragido, poderá ser processado ou julgado sem a presença do defensor. Então, caso ele não constitua o seu defensor, o juiz lhe nomeará um na fase processual, ok? Então, o direito de ampla defesa se divide em direitos de defesa técnica e autodefesa. A defesa técnica é irrenunciável e a autodefesa. A autodefesa ela vai se subdividir em direito de presença e direito de audiência. O direito de presença é o direito que ele tem de estar presente aos atos do inquérito e do processo. E o direito de audiência vem de audição. É o direito de ser o quê? Ouvido. E quem tem o direito de ser ouvido é porque tem o direito de falar. Para que eu possa ser ouvido, você precisa fazer o quê? Falar, não é isso? Se você não falar, eu não vou ter como ser ouvida. Então, se eu não falar, eu não vou ter como ser ouvida. Então, como a gente sabe que o direito de presença e o direito de audiência é um direito, trata-se de um direito eu exerço se eu quiser. Porque se eu tiver obrigação de estar presente, se eu tiver obrigação de falar, isso deixa de ser um direito e passa a ser um dever. Não é verdade? Então, eu não tenho dever, eu tenho um direito. Então, participo da reprodução simulada e me faço presente se eu quiser. Se eu não quiser, eu não participo e eu nem me faço presente. Assim como se eu quiser, eu posso me fazer presente e não participar. Então, eu posso ir e não participar do ato? Eu posso ir e não participar do ato. Tá claro? Isso fica evidente. Agora, detalhe. O réu ou o investigado, ele pode responder a um processo solto ou a um inquérito solto. E ele pode responder ao inquérito ou a um processo preso. Tá claro? Ele pode responder ao inquérito solto ou ele pode responder ao inquérito preso. Quando ele está preso e a autoridade vai proceder à reprodução simulada dos fatos, à reconstituição do crime, esse réu ou esse investigado, ele é intimado no estabelecimento prisional e ele vai dizer, quando intimado, se ele vai querer ou não comparecer no dia e na hora designada para a reprodução simulada. Se ele disser que quer comparecer, o Estado vai providenciar o quê? O Estado vai providenciar a sua locomoção até o estabelecimento prisional e o local onde ocorrerá a reprodução simulada, porque ele não vai ter como pegar um Uber, pegar um táxi, não é verdade? E sair para poder ir à reprodução simulada. O Estado vai ter que providenciar essa ida. Então, ele avisa, olha, eu vou querer estar presente. E aí, o Estado vai providenciar para que ele esteja presente. E estando presente, ele é obrigado a participar? Não. Mas ele pode, preso, dizer, não quero estar presente, não precisa sequer vir aqui me buscar, porque eu não vou participar e nem quero estar lá. Ok?
E se ele estiver solto? Se ele estiver solto, ele pode estar solto por alguns motivos. Ele pode estar solto porque nunca foi preso. Ele pode estar solto porque foi preso, mas a sua prisão foi revogada. Ele foi preso, mas a sua prisão foi relaxada. E ele foi preso, mas lhe foi concedida liberdade provisória. Quando é concedida liberdade provisória, ela pode ser concedida vinculada e ela pode ser concedida desvinculada. O que é liberdade provisória vinculada? É aquela liberdade que está vinculada ao compromisso de comparecer a todos os atos do inquérito ou do processo. E essa é a liberdade provisória vinculada, tá ok? Então, quando a gente tem liberdade provisória vinculada, a pessoa está obrigada a comparecer a todos os atos do inquérito ou do processo. Se essa pessoa está vinculada a isso, ela tem que comparecer. Porque ela só obteve a liberdade mediante o termo de compromisso de comparecimento. Então, para ela não comparecer, ela tem que ter uma justificativa plausível. Tá claro? Então, se ela teve liberdade provisória desvinculada, ok. Mas se ela teve liberdade provisória vinculada a esse compromisso, ela tem que comparecer. Então, a pergunta que se faz é, vai ter a reprodução simulada? O investigado ou o acusado é obrigado a participar? A resposta é sempre não. Não é obrigado a participar. Agora, ele é obrigado a estar presente? Também não. Salvo se ele tiver com o benefício da liberdade provisória vinculada ao termo de compromisso de comparecimento. Porque se ele não comparecer, ele quebrou o compromisso. E se ele quebrar o compromisso, qual é a consequência? Revogação da liberdade. Entenderam? Mas também, se ele não tiver motivo justificado, se ele justificar antes, ele também não precisa comparecer. Isso está compreendido na cabecinha de vocês? Bom, diante disso, a gente vai verificar o quê? A reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial, tá? Não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra sua vontade. Verdade, porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. A reprodução simulada, ela cabe no inquérito, mediante determinação do delegado de polícia, e ela cabe no processo, mediante determinação do juiz. Mas seja no inquérito ou no processo, ela é sempre feita pelo delegado de polícia. E em qualquer das hipóteses, que ela será feita em qualquer que seja o momento, não se pode atentar contra a moralidade ou a ordem pública, ok? Letra B. A defesa técnica do indiciado não poderá ter acesso às peças de informações, ainda que já documentadas. Errado. A defesa poderá ter acesso às peças de informações já documentadas, né? Errada. Súmula vinculante número 14, combinado com artigo 20 do CPP, combinado com artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906 de 94. O advogado tem acesso aos autos já documentados, ok? O indiciado e o ofendido, diante do caráter inquisitivo do inquérito, não poderão requerer a realização de diligências durante a fase da investigação. Errado, eles poderão requerer diligências que serão feitas a critério do delegado de polícia, é o que dispõe o artigo 14 do Código de Processo Penal. Tanto o investigado quanto o ofendido poderão requerer diligências que serão feitas a juízo da autoridade policial, nos termos do artigo 14 do CPP. O procedimento investigatório, caso venha a ser arquivado com base na falta de justa causa, não poderá ser desarquivado ainda de novas provas. Errado, pode ser desarquivado. O legislador, no artigo 18 do CPP, vai dizer que depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas provas, às novas pesquisas, se tiver conhecimento de novas provas, portanto, errada.
A autoridade policial, em sendo de interesse das investigações, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado pelo prazo de 10 dias. 2 erros. O prazo não é de 10 dias, o prazo é de 3. E a autoridade policial não pode determinar a incomunicabilidade. A autoridade policial pode representar pela incomunicabilidade do preso, nos termos do artigo 21 do CPP. Então, a incomunicabilidade será possível nos termos do Código de Processo Penal, desde que haja representação da autoridade policial quando houver interesse da sociedade ou conveniência da investigação, e essa incomunicabilidade não poderá ultrapassar o prazo de 3 dias. Então, segundo o artigo 21, que para a doutrina não foi recepcionado pela Constituição Federal, mas a questão não está perguntando nada disso, a incomunicabilidade será admissível sempre mediante despacho nos autos. E despacho de quem? Do juiz. O delegado pode tão somente representar por ela. Então, ela será decretada por despacho fundamentado do juiz. O prazo não pode ultrapassar 3 dias e, mesmo estando incomunicável, ele terá acesso ao seu defensor. Então, a resposta correta aí, letra A, na questão 6. Ok? Questão de número 7. João, de 19 anos de idade, foi vítima de crime de calúnia praticado por Maria. Ciente da autoria do ato delituoso, João relatou os fatos informalmente ao delegado de polícia e solicitou orientação sobre as providências a serem adotadas. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta acerca do crime que se configura mediante ação penal privada. Em face do princípio da oficiosidade, o delegado de polícia deverá instaurar procedimento independentemente da formalização de inquérito. Errada. Por que errada? Errada, trata-se de crime de ação penal de iniciativa privada, em que o delegado somente poderá instaurar inquérito policial mediante requerimento do ofendido ou de seu representante legal. Artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. A instauração do inquérito suspende a fluência do prazo decadencial. Já está errado aqui. Prazo decadencial não se suspende, não se interrompe. Errado. O prazo decadencial não se suspende pela fluência do inquérito policial. Artigo 38, combinado com o 10 do Código Penal. Tomou conhecimento da autoria, começa a contar o prazo decadencial de 6 meses. Caso João venha a falecer após a instauração do inquérito e antes da ação, o direito de oferecer queixa passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Correto, passará ao substituto processual. Correta. Artigo 31 e 36 do CPP. Por ser João menor de 21 anos de idade, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Errada. Se João é maior de 18 anos, somente ele poderá agir. Instaurada a ação penal competente, havendo inércia de João, o MP poderá dar prosseguimento à ação. Errada. Trata-se de ação penal de iniciativa privada em que a inércia no prosseguimento da ação gera a extinção da punibilidade pela perempção.
artigo 60, inciso 1 do CPP. Então, resposta correta aí, letra C. Quem marcou C? Acertou. Questão 8. O Código de Processo Penal, em diversos dispositivos, utiliza a expressão indiciado para indicar a pessoa em relação a qual existe inquérito em curso. Assinale a opção correta acerca do indiciamento no âmbito do procedimento policial. Quando ausente ou deficiente, o indiciamento vicia o inquérito e, consequentemente, contamina o processo. Errado. O inquérito policial é dispensável, né? E os vícios do inquérito não anulam o processo. Além do mais, o indiciamento não é imprescindível para o oferecimento da denúncia e conclusão do inquérito. Poderá ser viabilizada após o recebimento da denúncia errada. Indiciamento somente poderá ocorrer do auto de prisão em flagrante até a conclusão do inquérito. O indiciamento vincula o ofendido ao oferecimento de queixa na hipótese de ação privada. Errada. Não vincula. Olha só, nem vincula o ofendido na ação privada a oferecer queixa, nem vincula o MP a oferecer denúncia. Vamos dar um exemplo. Imagine que o delegado tenha indiciado apenas a Monique e o Jairinho pela morte do menino Enzo. É o exemplo que a gente está perguntando, que os alunos perguntaram. E o MP entenda que a babá também tem que ser acusada. O fato do delegado não indiciar a babá não impede o MP de oferecer a denúncia. Então, não vincula nem o MP para acusar e nem vincula o ofendido, tá? Deverá ser formulado pela autoridade policial quando requisitado pelo MP. Deverá ser formulado pela autoridade policial quando requisitado pelo MP. Errada, pois o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia, não cabendo ao MP ou juiz fazer a requisição. Artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. Poderá ser formalizado de forma indireta ante a não localização do investigado. Correta. Essa é a correta. O indiciamento ele pode ser direto quando na presença do investigado e indireto quando na ausência do mesmo. Então, essa é a correta. Se ele está presente, a gente vai chamar de indiciamento direto. Se ele está ausente, indiciamento indireto. Então, a correta aí realmente é a letra E. Vamos à questão 9. O inquérito policial, por consistir em procedimento indispensável, a formação da opinio delicti, opinião quanto ao crime, deverá acompanhar a denúncia ou a queixa criminal. Olha só, o inquérito, ele deve acompanhar a denúncia ou a queixa quando servir de base, mas ele não é procedimento indispensável. O erro aqui é isso aqui, ó. Ele é procedimento dispensável. Errada, trata-se de procedimento dispensável. Artigos 12, 39, parágrafo 5º e 46, parágrafo 1º do CPP. Não poderá haver restrição de acesso com base em sigilo ao defensor do investigado, que deve ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito que diga respeito ao exercício de direito de defesa. Perfeito! O inquérito é sigiloso, mas o seu sigilo não alcança o defensor no que diz respeito aos atos já
súmula vinculante número 14, combinado com artigo 20 do CPP, combinado com o artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906 de 94. Essa está correta? É viável a oposição de exceção à suspeição de autoridade policial. Nós vimos lá no início, foi a primeira questão. Não cabe exceção de suspeição contra delegado de polícia, é o que dispõe o artigo 107 do CPP. Se o delegado for suspeito, ele deve declarar-se suspeito, mas as partes não poderão arguir a sua suspeição, ok? Não se admite a utilização de elementos colhidos no inquérito, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis com fundamento para decisão condenatória. Olha só, não se admite a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito para decisão condenatória, salvo quando se tratar de provas irrepetíveis, antecipadas e a prova cautelar. Então, está incompleto. E desde que submetido ao contraditório judicial. Errada, artigo 155 do CPP. Os elementos informativos do inquérito não servirão para o juiz formar o seu convencimento, salvo quando forem provas irrepetíveis, antecipadas, cautelar, e desde que submetida ao contraditório judicial. Ok? É o que diz o artigo 155. A autoridade policial não poderá determinar o arquivamento do inquérito, salvo na hipótese de manifesta tipicidade da conduta. Em nenhuma hipótese. O erro aí é, o delegado ele não pode determinar o arquivamento do inquérito em nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. O delegado está proibido de arquivar autos do inquérito, qualquer que seja o motivo. É o que dispõe o artigo 17 do CPP. 10. A respeito de garantias e prerrogativas legais na condução da persecução penal, assinale a correta. Aí nós ficamos com a letra B, né? Como gabarito. 10. De acordo com o STJ, a prerrogativa legal da intimação pessoal do defensor dativo no processo penal pode ser renunciada expressamente pelo profissional. Verdade, olha só, a respeito das garantias e prerrogativas legais na condução da persecução penal, assinale a correta. De acordo com o STJ, a prerrogativa legal da intimação pessoal do defensor dativo no processo penal pode ser renunciada expressamente pelo profissional. Correta. O legislador vai dizer que tanto o MP como o defensor nomeado pelo juiz, ele vai ser intimado pessoalmente. Mas nada impede que o defensor dativo, ele renuncie a essa prerrogativa de ser intimado pessoalmente. Nada impede que ele faça essa renúncia nos termos do artigo 370, parágrafo 4º do CPP, é o que compreende o STJ. Para o STF, a autoridade policial pode indiciar a autoridade pública com prerrogativa de foro, independentemente de prévia autorização do órgão competente. Errado, tá? Olha só, errado porque existe uma coisa no nosso ordenamento jurídico chamada prerrogativa de função. E se a pessoa tem prerrogativa de função, a presidência da investigação já é do órgão competente. É esse órgão competente que vai presidir a investigação e vai autorizar a autoridade policial a proceder nos demais atos de investigação. Então, se quem praticou um crime foi, por exemplo, um deputado federal, cuja competência para o processo e julgamento é do STF, a investigação criminal também será presidida pelo órgão, que não vai investigar diretamente,
mas é quem vai requisitar as diligências e delegá-las à autoridade policial. Então, ele não pode indiciar de ofício, tá? Isso aqui é o que chama de prerrogativa de função, artigo 2º. Só quem pode indiciar é o delegado, mas, nesse caso aqui, vai ter que passar pelo órgão competente. Lei 12.830, de 2013, combinado com o artigo 84 do CPP, combinado com artigos 102, 105, 108, 29, inciso 10 da Constituição Federal. O STF entende que a entrada forçada de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial e no período noturno é lícita somente quando amparada em fundadas razões de flagrante delito previamente justificadas. Olha só, o STF, ele, na verdade, vive tendo entendimentos distintos sobre essa situação. Existem decisões em que ele efetivamente exige que haja o quê? Certeza da informação, que haja a veracidade, né? E existem situações em que ele diz que basta fundadas suspeitas. Porém, nesse caso, você verifica que ele vai dizer: o STF entende que a entrada forçada de agentes estatais em domicílio sem mandado judicial e no período noturno é lícita somente quando amparada em fundadas razões de flagrante delito previamente justificada. O erro aí, ele vai estar no somente. Por quê? Porque se há uma decisão do STF no somente, ela descaracteriza outras hipóteses. Porque quais são as hipóteses que o agente pode entrar em um domicílio sem ordem judicial? Não apenas quando há a questão do flagrante delito, mas também quando há a questão de prestação de socorro, de desastre, de consentimento do morador. Então, aí a questão ela deixou uma coisa somente nessa hipótese, não é somente nessa hipótese. Então, ela aqui é lícita somente quando amparada em fundadas razões de flagrante delito. Não, primeiro quando amparada em certeza, em evidência de que a infração está acontecendo. E também na hipótese de prestação de socorro, de casos de desastre, e também na hipótese de próprio consentimento do morador. Então, errada. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Letra D. De acordo com o STJ, a teoria do juízo aparente não serve à ratificação de atos decisórios emanados por autoridade posteriormente considerada incompetente em razão da matéria. Veja bem, se a autoridade ela é incompetente em razão da matéria, a sua incompetência ela é absoluta, ok? Porém, o STF, ele já tem decisão em que ele aceitou a ratificação, na realidade, como modalidade de convalidação dos atos instrutórios e também de certos atos decisórios, como, por exemplo, a decretação de preventiva, o sequestro de bens, inclusive no que diz respeito a atos praticados por juiz em situação de incompetência absoluta. O que a gente vai ter que analisar? Existe incompetência relativa e existe incompetência absoluta. Então, quando se fala na incompetência absoluta, todos os atos praticados por aquele órgão geralmente são nulos, mas o STF já admitiu, em razão da teoria aparente, que é possível que alguns desses atos sejam aproveitados. Vou trazer para você o exemplo do caso do Lula, que nós tivemos há bem pouco tempo a decisão do STF dizendo que o juiz Moro era incompetente. Lembra disso? Bom, a resposta aqui é a letra A. Nós tivemos há bem pouco tempo a decisão do STF dizendo que o juiz Moro era incompetente para o caso do Lula. Em razão de decisões anteriores, em razão da situação quanto ao fato, o local onde foi praticado, efetivamente se subentende que não há competência territorial ali e que, em razão da matéria, também não há competência do Moro. Então, ele é incompetente. Teria que ser de juízo competente aquele processo. E aí, todos os atos praticados pelo Moro seriam
tecnicamente anulados? Pela incompetência absoluta, sim. Pela competência relativa, não. Mas, em razão da teoria da aparência, para aproveitar os atos não decisórios, poderia-se aproveitar aqueles atos. Por exemplo, poderia-se aproveitar o sequestro dos bens, que já estavam lá sequestrados, alguns atos instrutórios de produção de prova, e esse processo viria para o novo juízo apenas para que esse novo juízo decidisse a respeito daquele processo e determinasse aqueles atos que tinham sido efetivamente declarados nulos de forma absoluta. Porém, em seguida, nós tivemos o julgamento da suspeição do Moro. E aí entendeu-se que o Moro era efetivamente suspeito. E, sendo o Moro o juiz suspeito, a suspeição ela tem como consequência o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados por esse juiz, sem a possibilidade de ratificação. Então, tudo será feito de forma nova no novo juízo. Se fosse só pela incompetência, os atos instrutórios poderiam ter sido aproveitados em razão do próprio entendimento já do STF de outras causas, tá ok? Então, aqui a letra D está errada, por esse motivo, porque ela serve à ratificação dos atos decisórios. Questão 10, portanto, o gabarito ficou letra A. Vamos ao 11. Laudo delegado de polícia recebeu em sua unidade policial denúncia anônima que imputava a Mauro a prática de crime de tráfico de drogas em um bairro da cidade. A denúncia veio acompanhada de imagens em que Mauro aparece entregando à terceira pessoa pacotes em plástico transparente com considerável quantidade de substância esbranquiçada e recebendo essa pessoa quantia em dinheiro. Em diligências realizadas, Aldo confirmou a qualificação de Mauro e, a partir das informações obtidas, instaurou inquérito para apurar o crime descrito no artigo 33 da Lei de Drogas, sem o indiciamento. Na sequência, ele representou a autoridade pelo deferimento da medida de busca e apreensão na residência de Mauro, inclusive do telefone celular do investigado. Acerca dessa situação, assinale a correta. Veja bem. A questão está dizendo, Aldo, delegado de polícia, recebeu uma denúncia anônima que imputava o crime de tráfico. A denúncia veio acompanhada de imagens em que Mauro aparece entregando uma substância, pacotes à terceira pessoa. Aldo, em diligências realizadas, Aldo confirmou a qualificação de Mauro. Então, olha só, tomou conhecimento pela denúncia anônima e fez diligência. Então, tecnicamente, ele fez o quê? A verificação de procedência da informação, em que ele confirmou a qualificação de Mauro a partir das informações obtidas e instaurou o inquérito, ok? Então, diante disso, a instauração do inquérito constitui medida ilegal, pois se fundou em denúncia anônima. Errado, porque ele fez a VPI. Ele fez diligências anteriores. Errada, pois o delegado procedeu a diligências anteriores e verificou a procedência das informações, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Recebido o inquérito e verificada a completa qualificação de Mauro e os indícios suficientes de autoria, o juiz poderá determinar o indiciamento do investigado. Errado, porque indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Juiz não pode determinar indiciamento, que é ato privativo do delegado de polícia. Artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. Em razão do caráter sigiloso dos autos, nem Mauro nem seu defensor terão direito de acessá-los. Errado, o defensor terá direito de acessar os autos já documentados. Súmula vinculante, número 14. Como não houve prisão, o prazo para a conclusão do inquérito será de 90 dias. Correto, pois trata-se de tráfico de drogas, em que o prazo é de 90 dias se o investigado estiver solto, e o prazo é de 30 dias se o investigado estiver
preso. Então, em se tratando de tráfico de drogas, com o agente preso, o prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias, admitindo-se a sua duplicação. E, estando ele solto, o prazo é de 90 dias, também admitindo-se a sua duplicação, claro, mediante ordem judicial. Correta? Artigo 51 da Lei de Drogas, 30 dias preso, 90 dias solto. Letra E. Deferida a busca e apreensão, a realização do exame pericial em dados do telefone celular, eventualmente seja apreendido, deverá de nova decisão judicial. Errado. Se o juiz determinou a busca e apreensão, por obviedade, não é para que se fique olhando para o telefone celular, é para que o mesmo seja periciado. Então, não há necessidade de uma nova ordem. Portanto, quem marcou a letra D acertou. Não é, Rose? Rose acertou. Vamos lá. Questão 12. De acordo com o CPP, o inquérito policial, em caso de indiciado solto, deverá terminar no prazo de, olha, de acordo com o CPP. Se fosse de acordo com a lei de drogas, o prazo seria de 90 dias, artigo 51 da Lei 11.343, de 2006. Mas, no caso de CPP, o prazo com ele solto é de 30 dias. Essa é a correta. Artigo 10 do CPP. Quem marcou a letra C acertou. Essa questão é aquela que cai em prova para nenhum aluno zerar, né? Questão 13. Questão 13. Deixa eu trazer aqui para vocês para a gente colocar. Questão 13. Segundo determina o CPP, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local dos fatos para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada da imprensa. Bom, claro que não é até a chegada da imprensa, é até a chegada dos peritos criminais, artigo 6º, inciso 1 do CPP, até a chegada dos peritos criminais. Deverá realizar o exame criminológico no indiciado, nos casos de indício de crime contra a dignidade sexual. É isso que a autoridade vai ter que fazer? Determinar o exame criminológico? Errada. Vai poder determinar o exame de corpo de delito, né? Artigo 6º, inciso 7 do CPP. Presidir audiência de suspensão condicional do processo. Delegado não pode presidir audiência de suspensão condicional do processo. Quem preside audiência de suspensão condicional do processo, quem preside a audiência é juiz. E, no caso de infração penal de menor potencial ofensivo, a audiência preliminar pode também ser presidida pelo conciliador, né? Então, errado. Artigo 73 da Lei 9.099, de 95, combinado com o artigo 89. Apreender os objetos que estiverem em relação com o fato após liberado pelos peritos. Essa aqui é correta. Correta. Artigo 6º, inciso 2 do CPP. Propor ao indiciado acordo de delação premiada e caso seja determinar arquivamento do inquérito. Olha, determinar arquivamento do inquérito, delegado não pode, em hipótese alguma, errada. Artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, vai tratar da delação premiada, combinado com o artigo 17 do CPP, que vai impedir o arquivamento. Quem marcou a letra D acertou, né? Rose, Luiz Alexandre, Fernanda, Valéria, Letícia, Camila, todo mundo acertou. Questão 14. Segundo o CPP, nos crimes de ação pública, o inquérito será iniciado de ofício, mediante requisição ou a requerimento do ofendido. O requerimento do ofendido poderá, sempre que possível, a narração do fato com as suas circunstâncias. Correto.
artigo 5º, parágrafo 1º do CPP, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração e os motivos de impossibilidade de fazer o correta, artigo 5º, parágrafo 1º, a nomeação das testemunhas com a indicação da sua residência e profissão correta, o exame de corpo deles e prestação de vestígios. Bom, o ofendido não pode fazer isso, né? Então, errada essa daqui. A correta, portanto, 1, 2 e 3, letra B. Letra B, o nosso gabarito 15. Roberto foi preso em flagrante delito pela suposta participação no delito de furto de uma bicicleta. Na lavratura do auto foram ouvidos os policiais responsáveis pela prisão e o indiciado. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Concluídas as investigações relatadas no inquérito, os autos foram encaminhados ao MP. Ao analisar o caso, o MP entendeu haver diligência imprescindível para o oferecimento da denúncia, consistente na oitiva da vítima proprietária da bicicleta, eis que Roberto disse ter com ela negociado a compra do referido objeto. Nesse caso, deverá o promotor de justiça. Letra A. Olha, determinar o arquivamento do inquérito? Não. Olha, ao analisar o caso, o investigado disse que a bicicleta tinha sido negociada. Então, precisa de elementos imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Então, a autoridade, o Ministério Público, tem dúvida se deve ou não fazer denúncia, porque depende desses elementos. Então, o que o MP vai pedir é requerer devolução dos autos à delegacia para que se proceda a diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. E como o investigado está preso, ele deve ser posto imediatamente em liberdade, pois não se pode pedir a devolução dos autos à delegacia com o investigado preso. É o que determina o artigo 16 do CPP. Então, a letra A errada, pois aqui não tem motivo para arquivamento ainda, até porque não existe evidência de nada. Denunciar Roberto, solicitar o prazo de 30 dias para aditamento da denúncia errada. Intimar a vítima para que compareça ao MP no prazo de 60 dias, sob pena do crime de desobediência, requerendo a manutenção da custódia. Gente, como é que a pessoa vai ficar presa mais 60 dias esperando para o MP ouvir vítima? Isso não existe, né? Oferecer transação penal. Primeiro que transação penal não é nos termos do artigo 89, é nos termos do artigo 76 da Lei 9.099 de 95, e ela somente é possível nos crimes de menor potencial ofensivo. E furto não é crime de menor potencial ofensivo. O furto tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. E para ser infração de menor potencial ofensivo, a pena tem que ser de, no máximo, 2 anos. Requerer retorno dos autos à delegacia para seja realizada a oitiva da vítima e imediata soltura do indiciado. Perfeito. Para diligências imprescindíveis, artigo 16 do CPP. Letra E é o nosso gabarito, turma. 16. O inquérito policial é um procedimento que pode ser presidido tanto pelo delegado quanto pelo MP. Errado, só pelo delegado. E, neste último caso, tenha sido este órgão responsável pela investigação. Errada. Errada. Artigo 4º do CPP. O MP pode presidir o chamado procedimento investigativo criminal, o PIC. Inquérito policial não pode ser presidido pelo MP. O inquérito policial comparado à denúncia ou à queixa sempre serve de base a uma outra. Perfeito, é o que dispõe o artigo 12 do CPP, exatamente que está aí. O inquérito policial que apresentar vício contaminará a eventual ação penal subsequente proposta com elementos nele colhido. Não contamina, porque ele tem a característica de ser dispensável. Gera, quando arquivado, preclusão absoluta, não sendo possível o início da ação, ainda que tenha por fundamento novas provas. Errado. É possível o oferecimento da ação se surgirem novas provas. Artigo 18 do CPP. E ainda tem a súmula do STF. Deixa eu pegar aqui para vocês, que vai dizer para a gente, súmula 524, que vai dizer que é arquivado o inquérito por falta de prova,
é possível o oferecimento da denúncia se surgirem novas provas. É um procedimento escrito, obrigatório e preparatório da ação penal, imprescindível para embasar o oferecimento de denúncia. Bom, ele é um procedimento escrito, ele é preparatório, mas não é obrigatório e não é imprescindível. Ok? Errado. O inquérito policial é um procedimento administrativo prévio, escrito, preparatório, informativo, sigiloso, inquisitivo, dispensável, discricionário, mas ele não é imprescindível, porque ele é o quê? Dispensável. Artigos 4º, 12º, 6º, 39, parágrafo 5º, 46, parágrafo 1º, 17, 20 do CPP, combinado com artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Então, o gabarito aí ficou a letra... Qual é a correta? B. Gabarito aí, letra B. Bom, turminha, nós fizemos aí 16 questões bem comentadas, né, bem explicadas da matéria inquérito policial. Se mesmo depois de toda essa correção você tiver qualquer dúvida, não hesite, manda sua perguntinha que eu respondo, ok?